Olá, seja bem-vindo a mais essa aula e agora a gente vai aprender a inserir links no nosso site ou no nosso sistema, tudo bem? Ou seja, botões que quando você clicar nele, você vai ser direcionado para um outro local, para uma outra página, para uma outra ação, tudo bem? Então, para você fazer isso, a gente faz por meio de âncoras. Como é que a gente insere uma âncora ou um link? Com a tag A. Tudo bem? E essa tag, como ela tem um texto atrelado a ela, ela vai abrir e vai fechar. E aqui a gente põe o texto. Por exemplo, clique aqui para abrir essa página. Tá bom? Se a gente só salvar e executar, ó, ele já vai aparecer aqui o nosso textinho, mas não posso clicar nele ainda, porque a gente não inseriu qual destino que vai ter quando eu clicar nesse cara. E agora, para a gente especificar isso, a gente põe um atributo que vai ser o que você mais vai usar nessa tag, que é o href, igual. E aqui dentro você põe o link do site ou da página a qual você quer acessar quando você criar, quando o usuário clicar no seu link, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar uma outra página aqui só de teste para a gente poder enviar para ela, tá bom? Então vamos lá. Esta é a página destino do meu site. Vamos salvar aqui na área de trabalho como teste.html, por exemplo. Tá bom? Então nós temos duas páginas e agora eu vou, quando o usuário clicar no meu link, eu vou mandar ele para teste.html. Tudo bem? Então vamos executar aqui agora. Ó, você vê que já ficou azul e com o tracinho que já indica um link. E quando eu ponho o mouse, ó, ele já fica a mãozinha para eu clicar. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai para a minha página de teste que eu criei, com os caracteres quebrados mesmo, mas é uma outra página, tudo bem? Então vamos lá. Um outro detalhe que eu posso inserir aqui no meu href seria um outro site mesmo. Então, por exemplo, google.com.br. E aí eu ponho aqui, por exemplo, Google. Vamos atualizar. E está aqui o meu link. Quando eu clicar, ele vai ser direcionado para a página do Google. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. E aí tem alguns outros detalhes. Como a gente já está ensinando, começando pelo básico de HTML, para passar para o HTML5, então primeiro você precisa saber a base, né, o fundamento do HTML, para eu poder te passar para o HTML5, que é onde a gente vai fazer algumas magiquinhas. Mas como a gente está falando da tag A, da tag de link, então eu já vou te adiantar um detalhe. Por exemplo, vamos supor aqui que você tem um arquivo zip na sua pasta e você quer que quando o cara clique nesse arquivo, ele baixe esse arquivo zip, tá bem? Ou então um PDF, alguma coisa que você quer que o usuário baixe na hora que clicar e não somente abra no navegador, tá bom? O conceito do href é exatamente idêntico àquela questão da tag img que eu te falei, sobre os destinos, né? Se eu botar só o nome do arquivo, ele vai abrir na mesma pasta. Se eu botar o ponto, barra, ele vai para a pasta anterior e assim sucessivamente, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o arquivo documento.pdf. Só que eu quero que quando baixar documento. Só que eu quero que quando a pessoa clique aqui nesse link, ele não abra o PDF no navegador, porque muitos sites fazem isso, né? Ele abre o PDF no navegador. Não, eu quero que quando eu clique nesse link, ele baixe o arquivo para o computador da pessoa, tá bom? Para isso, eu vou utilizar um atributo que é suportado pelo HTML5. Então a gente já começa do básico a inserir o HTML5 nas nossas páginas, tá bom? Que é o atributo download. Aí você não põe o igual assim não, você só põe assim, download. Tudo bem? Quando você insere esse atributo vazio aqui, o próprio navegador já vai entender que quando eu clicar no link baixar documento, por exemplo, ele não vai abrir
esse documento, esse PDF, enfim, esse arquivo no navegador. Ele vai baixar para a máquina do usuário. Tudo bem? Como eu não tenho esse arquivo documento.pdf, se eu clicar aqui, ó, ele vai baixar e vai dar falha porque não existe. Mas você viu que ele já baixou. Tudo bem? Então você já entendeu o conceito por trás disso. Quando você tem um arquivo que você precisa que o usuário baixe e não que abra no navegador, você põe esse atributo do HTML5, que vai especificar para o navegador que eu tenho que baixar o arquivo e não abrir uma nova aba. Tudo bem? Então, basicamente, é assim que você faz linkagem entre uma página e outra, uma página e um site, uma página e um arquivo, com o HTML, a tag A. Tudo bem? E aí, só mais um detalhe antes da gente finalizar essa aula. Por exemplo, eu vou botar aqui o site do Google para eu te dar esse exemplo. E aqui eu vou botar abrir Google. E aí tudo bem, a gente tem o link aqui, quando eu clicar, ele vai abrir o site do Google, certo? Só que você note que ele saiu do meu site. Ele substituiu essa aba aqui pelo site do Google, né? Não quero que isso aconteça. Eu quero que quando eu clique aqui, ele abra numa outra aba, tá bom? Ele não vai sair do meu site, ele vai entrar no Google em uma outra aba. Então, como é que a gente especifica que isso vai acontecer? A gente põe o atributo target. Esse atributo target, ele especifica onde é que vai abrir o meu link quando eu clicar, tá bom? E normalmente o target, o alvo que a gente mais vai utilizar é o underline blank. Ou seja, quando eu especifico esse tipo aqui de alvo, olha só, vamos testar na prática. Quando eu apertar no meu nome abrir Google, ele vai abrir em uma outra aba. Tá? Então agora eu tenho duas abas, a do meu link e a original da minha página. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrindo em outras abas, tudo bem? Então é assim que você vai para um outro site sem sair do seu. Tá? Então basicamente esses são os atributos principais que você vai usar na tag A. Tem vários outros, mas por enquanto eu não vou confundir sua cabeça falando atributos desnecessários. Se você quiser se aprofundar em cada assunto desse, em cada tag dessa, eu posso te passar o link onde vai ter todas as especificações e você vai testando, vai, enfim, adquirindo novos conhecimentos. Mas por enquanto eu não vou bagunçar sua cabeça com coisa demais. Só com o necessário para você fazer funcionar o seu sistema. Tudo bem? Então vamos para a nossa próxima aula agora.